Graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria de falar hoje sobre mais um pouco de tipologia bíblica. Tipologia bíblica é muito importante. O tipo, ele vem antes, e o antitipo é o cumprimento do tipo. E eu gostaria de falar aqui um pouco sobre o tipo do milênio, o reino teocrático do nosso Senhor Jesus Cristo. O abençoado reino teocrático, onde Jesus vai vir em Jerusalém e vai implantar 1000 anos de paz sobre a terra. E nós temos na Bíblia alguns tipos do milênio. Quero citar aqui 2 exemplos aqui, Davi e Salomão. Davi e Salomão, eles reinaram durante 40 anos. Tanto Davi como o filho dele, Salomão, ele reinou 40 anos. 40, o número 40 significa o quê? Tempo de provação. Tempo de provação. Ou seja, termina o governo humano e começa-se o reino teocrático. O tempo de provação do homem termina com o governo humano. E interessante que Davi e Salomão, eles tipificam o reino teocrático, principalmente Salomão, né? O reinado de Salomão foi um grande reinado, um reinado muito rico, um reino de bênção, de muitas bênçãos. Então é uma representação do reinado teocrático de Jesus Cristo. Eles começaram a reinar, né, ali depois de 30 anos, principalmente Davi. Salomão, a Bíblia assim, ela não relata o tempo em que Salomão começou a reinar, mas Davi, ele começou a reinar com 30 anos e ele reinou 40 anos. Davi morreu com 70 anos. Interessante. A Bíblia fala sobre isso, né? O tempo de vida de um rei é de 70 anos. O que isso tem a ver, irmão, pastor João Peixoto, com a escatologia, com o tempo que nós estamos vivendo? Irmão, eu aconselho vocês a estudar um livro muito forte. Porque o livro é profundíssimo. O título do livro é A Grande Revelação de Deus à Humanidade deste Século. O autor do livro é Augusto de Castro. É um escritor português. Aquele livro é fantástico. Você entra aí no Google e pesquisa aí assim, ó, A Grande Revelação de Deus à Humanidade deste Século. Augusto de Castro. Segundo o Augusto de Castro, naquele livro, A Grande Revelação de Deus, o ano 2027 para o ano 2028 é exatamente o ano em que vai completar 2000 anos da crucificação de Jesus. Aí então começa o 3º milênio após a crucificação. E o bom samaritano, o que ele promete na palavra do bom samaritano? Ele promete voltar depois de 2 dias. Então, dentro da tipologia, isso é interessante, porque Davi ele começou a reinar com quantos anos? Com 30 anos. Olha o número 3 aí. Ou seja, no 3º milênio, então, Jesus começa a reinar no 3º milênio, desde a sua crucificação? Provavelmente que sim, meus irmãos. Isso é muito forte, é muito forte. Eu estava orando na madrugada esta noite e o Senhor falou comigo para poder eu trazer essa mensagem. Davi e Salomão, eles são 2 tipos do reinado teocrático, do reino da teocracia, principalmente o rei Salomão, né? O reinado de Salomão, porque o reinado de Davi teve muito derramamento de sangue, teve muita confusão. Já o reinado de Salomão foi um reinado de paz, que é uma simbologia do reino teocrático. E Salomão reinou 40 anos. Ou seja, 40 é o tempo de provação, né?
tempo de provação. Para o reinado humano é o tempo de provação, 40. E interessante, 40 também significa 40 jubileu, significa o quê? Um jubileu são 50 anos. 40 jubileu é exatamente 2.000 anos. E segundo o Augusto de Castro, naquele livro lá, né, a grande revelação de Deus à humanidade deste século, os irmãos precisam estudar esse livro, ele é fantástico. Segundo Augusto de Castro, os 2.000 anos da crucificação de Jesus é exatamente o ano 2027 para 2028, ou seja, 40 jubileu. 2.000 anos são 40 jubileu. Davi, então, ele reina em Jerusalém quando ele tinha 30 anos, ou seja, provavelmente Deus está dizendo o seguinte, porque Deus ele fala por padrões. Provavelmente Deus está dizendo o seguinte: no início do terceiro milênio, desde a crucificação de Jesus, que segundo Augusto de Castro será o ano 2027 para 2028, então provavelmente Deus está dizendo isso. A partir do terceiro milênio, desde a crucificação de Jesus, vai começar o reinado teocrático, ou seja, a teocracia, meus irmãos. É muito forte isso, é muito forte. Então vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Que Deus em Cristo abençoe vocês, tenham todos um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus. Estamos aqui antenados, estamos aqui de olho nos acontecimentos, de olho no que está acontecendo no mundo, de olho no que está acontecendo no Oriente Médio, fazendo a obra de Deus, fazendo o projeto Pão e Salvação. Os irmãos orem por nós, por este projeto, para que Deus venha nos abençoar cada dia, já tem nos abençoado muito. Eu só tenho a agradecer a vocês que fazem parte deste projeto, que Deus venha levantar mais pessoas para poder ajudar nesse projeto, para a gente aumentar mais o projeto. A minha meta mesmo é distribuir pelo menos um caminhão de cesta básica, meus irmãos. Eu creio que Deus vai nos honrar com esse projeto, tem muita gente precisando, de socorro. Pão e salvação. Não adianta nós levar somente a palavra de Deus e ver o irmão com fome, ver o nosso próximo com fome e não levar também o pão cotidiano. Não adianta também nós levar o pão cotidiano e não levar a palavra de Deus. Então os dois têm que andar de mãos dadas, pão e salvação. Pão cotidiano e pão bíblico, a palavra de Deus, a salvação. Que Deus em Cristo abençoe a todos, tenham todos um ótimo domingo na presença do Pai Celestial. Amém.